Vamos lá, então. Deixa eu só ajeitar aqui. Olá, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um podcast nosso a respeito do assunto de tratamento de dados pessoais, a respeito de segurança da informação, a respeito de proteção de dados. E hoje nós estamos aqui com a presença ilustre aqui da Maria Cecília Oliveira Gomes, que é advogada, né, que já tem uma vasta experiência dentro do assunto. E hoje nós vamos trazer um tema muito relevante, falando sobre relatório de impacto, inclusive que é um dos temas de pesquisa dela. Então, você que nos acompanha aqui, que tem muitas dúvidas com relação a isso, você de PO, advogado, você que está aí à frente de um processo dentro de uma empresa, para fazer esse processo de adequação, de governança e de gestão de privacidade. Esse assunto hoje vai ser muito útil para você dentro do seu dia a dia. Então, já queria dar as boas-vindas aqui à Maria Cecília. Eu ia chamar ela de doutora, mas ela disse não precisa fazer isso, né? Então, eu te agradeço demais assim pela abertura, pela disponibilidade para vir nesse nosso podcast aqui da Bravonix e junto com a LGPD Now, que é a nossa ferramenta de gestão e compliance de governança de dados. Seja muito bem-vinda e eu queria deixar as considerações para você se apresentar e trazer aí a relevância do trabalho excelente, espetacular que você tem feito nesse mundo aí de proteção de dados e governança também. Muito obrigada, Tarcísio. Agradeço pelo convite de vocês para poder fazer essa conversa sobre um tema que eu gosto tanto, que é relatório de impacto à proteção de dados pessoais e risco, e falar também bastante sobre como funciona na prática, né, no dia a dia, como que os GPOs, as pessoas que trabalham em equipes de privacidade e proteção de dados podem conduzir esse processo. E me apresentando rapidamente, super agradeço pela gentil apresentação, mas também fazendo um complemento para quem está tendo contato comigo pela primeira vez, através desse podcast, para mencionar que eu estou terminando meu doutorado na Faculdade de Direito da USP, onde eu pesquiso sobre relatório de impacto, a proteção de dados pessoais e risco, dentro do contexto da avaliação de risco do relatório. Eu, para além disso, pude trabalhar em todos os setores, então setor público, setor privado, empresa, como DPO por muitos anos, em escritório, academia, terceiro setor. Eu também dou aula como professora sobre esse tema e vários outros na parte de privacidade e proteção de dados. E eu também tive a oportunidade de trabalhar em 2019 na Autoridade de Proteção de Dados da União Europeia, o IDPS, na Bélgica, e em 2020 na Unidade de Proteção de Dados do Conselho da Europa, onde eu também pude acompanhar o trabalho do CARRAI, que era o comitê que estava desenvolvendo na época orientações sobre inteligência artificial. Então, um pouco dessa mistura de visões de diferentes perspectivas e diferentes setores acaba construindo um pouco da visão que eu tenho sobre esse tema específico e sobre vários outros. Então, vai ser um prazer debater ele com o Tarcísio e ser assistida por todos vocês. E caso depois vocês queiram saber mais sobre o assunto, entrem em contato com o pessoal da organização para que eles possam passar para vocês mais informações e assim vocês acompanharem o trabalho deles também. Legal, muito bom. Já queria até deixar aqui também a informação para todos que estão nos acompanhando, né? Maria Cecília disse que todos os assuntos que a gente vai comentar aqui, ela tem um vasto material. A gente vai colocar os links na descrição aqui do vídeo para que vocês possam aí depois ir acompanhando, né? Principalmente porque nessa parte acadêmica existem muitos assuntos, né? Existem várias literaturas, vários temas, várias opiniões, mas a gente traz a melhor informação através de especialistas como ela aqui, que fez essa vasta experiência aí de correr atrás realmente da informação segura, da informação que tem uma acuracidade
bem expressiva em termos da questão das melhores práticas e com relação a esse tema. E aí já queria até começar uma pergunta aqui, até talvez fora do nosso escopo, mas seria muito interessante assim entender um pouco por que você se interessou tanto por esse assunto que é essa questão do relatório de impacto como um todo. Isso é bem legal, porque eu acho que eu nunca tive a oportunidade de mencionar sobre como eu cheguei no tema de relatório de impacto. Mas na época em que foi aprovado o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, conhecido como GDPR, em 2016, eu já trabalhava na área de direito e tecnologia e trabalhava com privacidade e proteção de dados. Não tinha uma área separada nessa época em escritórios de advocacia, que era onde eu estava, para exclusivamente privacidade e proteção de dados, mas começou a surgir a iniciativa de ter áreas específicas para isso, para fazer justamente projetos de adequação para empresas que tinham operação na União Europeia e que precisavam se adequar para o GDPR. E eu tive que começar a fazer Data Protection Impact Assessment, que é conhecido como DPIA, que a gente traduziu aqui no Brasil como um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. E eu achava muito difícil, eu achava muito complexo, porque era difícil entender o raciocínio associado à metodologia, por que seguia uma abordagem baseada em risco, como que eu calculava o risco de uma operação de tratamento e o impacto desse risco para a vida dos titulares de dados, numa matriz de risco de alto, médio ou baixo. Então, eu me questionava a razão dessa lógica associada ao risco e como que o risco se insere dentro da estrutura do procedimento do relatório de impacto. E por essa razão eu decidi fazer o meu projeto de pesquisa de mestrado na época sobre esse tema. Acabei não passando de primeira na USP em 2018, então tentei em 2019 com o mesmo projeto sobre o tema, e aí a gente já tinha também a perspectiva do relatório de impacto, num contexto da LGPD, fui aprovada, no doutorado direto, e a partir daí comecei a minha pesquisa em relação a esse tema, que me ajudou muito a conseguir interpretar e entender como que a gente pode trabalhar relatórios de impacto no contexto brasileiro, levando em consideração o que está previsto na norma da LGPD, mas também como que avaliações de impacto se inserem no ordenamento brasileiro, uma vez que elas já existem como avaliação de impacto regulatório, que é conhecido como AIR, e também no contexto ambiental, onde a gente tem o relatório de impacto do meio ambiente e o EIA, que é o estudo de impacto ambiental. Então, isso me deu uma perspectiva mais ampla de que a gente, no Brasil, já trabalhava há um certo tempo com avaliações de impacto e agora precisava trabalhar com avaliações de impacto no contexto de privacidade e proteção de dados também. Perfeito, muito bom. E até porque, né, falando da questão ambiental, você tem a ESG, que veio como um mote muito importante para assegurar, né, a questão de legitimidade de negócios também, e isso gera impactos, né, tanto ambiental quanto agora a proteção de dados, porque o ser humano também está inserido em todos os contextos na sociedade em que precisa-se muito ter essa visão. Um exemplo clássico é que, assim, a gente vê que o brasileiro, ele corre muito risco, né? Ou seja, a cultura de risco, ela é um pouco defasada dentro da nossa cultura. Você que teve contato com outras culturas, vê que isso já é de praxe, né? A gente, em implementação de projetos, a gente tem essa questão de levantamento de riscos e impactos em outras esferas, não da proteção de dados, mas de outros riscos de um projeto, riscos de dar certo ou de custos, né? Levantamento de riscos de custos. Mas quando se trata de proteção de dados, isso já vem de um passado, né? Isso não é novo, a questão de avaliação de risco e impacto. Porém, para uma cultura que agora precisa se adequar, e acho que até talvez seja a dificuldade de entender o que é o RIPED. E aí eu começo com essa primeira pergunta: o que de fato é o RIPED, baseado aí na Lei Geral de Proteção de Dados, na qual a ANPD
tem trago muitas mudanças até com relação a como uma empresa precisa preservar esse relatório, precisa preservar essa dinâmica no dia a dia de manter isso atualizado, baseado nos processos de negócio. O RIPD, quando ele foi inserido nos textos que estavam sendo debatidos como projetos de lei que acabaram sendo aprovados, né, para se tornar a Lei Geral de Proteção de Dados em agosto de 2018, ele acabou sendo traduzido com uma nomenclatura que gera um pouco de dúvida. E eu acho que o processo de dúvida começa a partir do que está exatamente na LGPD, porque é conhecido, esse tipo de ferramenta ou procedimento como uma avaliação de impacto. E nessa avaliação é entendido como um processo, ou seja, que você vai primeiro verificar: será que é o caso de alto risco, por exemplo, para que eu possa conduzir uma avaliação de impacto ou um relatório de impacto aqui no contexto brasileiro, e a partir daí você segue uma metodologia, um processo, que a NPD tem, inclusive um fluxograma, a gente pode comentar depois sobre isso, onde a pessoa Legal. segue fase a fase para elaborar esse processo. Mas eu estou mencionando isso porque, como foi traduzido como relatório e não avaliação, e na definição do artigo 5º do inciso 17 está indicado que é uma documentação, isso gera a impressão que é um mero documento, onde eu vou escrever um documento e está tudo certo quando eu terminar esse documento, que eu vou poder uma fotografia do risco, tomar medidas para mitigar o risco, mas ele não deixa de ser um documento, e isso acaba gerando essa dúvida que eu mencionei, porque toda a história da avaliação de impacto, não apenas no Brasil, mas internacionalmente, é de você avaliar um processo, um procedimento, seja uma tecnologia, seja questões ambientais que a gente mencionou, seja no aspecto de pesquisa científica, seja num aspecto muito amplo de regulação, como tem no AIR, e políticas públicas. Então, ele acaba sendo, de fato, um processo. E é um processo que o DPO, que é a equipe que trabalha com privacidade e proteção de dados em diferentes organizações, vai precisar trabalhar de forma conjunta com o próprio time, com várias outras áreas, para conseguir entender como, de fato, é possível seguir esse procedimento como um todo, para mensurar os riscos, que são traduzidos como impacto versus probabilidade, ter essa fotografia do risco e, a partir daí, tomar medidas para prevenir a ocorrência desses riscos e mitigar os riscos com ações afirmativas. Seja, por exemplo, a contratação de um seguro, seja não coletar diferentes tipos de dados pessoais, porque há um excesso na coleta, por exemplo, seja a adotar medidas de segurança mais robustas, mais efetivas, melhorar a parte de segurança da informação. Então, o relatório de impacto ele precisa ser compreendido como um processo, como um procedimento que tem uma ferramenta que vai apoiar equipes que trabalham com privacidade e proteção de dados a justamente mitigar os riscos para os titulares e, ao mesmo tempo, prestar contas, né? Em alinhamento com o princípio do inciso 10º, que trata sobre responsabilização e prestação de contas na LGPD, que muitas vezes a gente trata como accountability. Então, ele tem essa dupla função, tanto de proteger direitos, como também de prestar contas, e aí prestar contas para muitas pessoas, seja para a NPD, seja também para outras empresas, outras organizações, onde haja um trabalho em conjunto de agentes de tratamento diferentes e seja necessário também ter uma fotografia através do relatório de impacto de uma determinada tecnologia. Então, em resumo, é sempre para a gente olhar como, de fato, um procedimento e não apenas um documento. Muito bom. E isso é importante, né, porque procedimento é algo que é contínuo, né. O relatório, ele pode ser uma fotografia do instante atual, mas como um procedimento, ele precisa seguir ali um passo a passo e é contínuo, né, não é algo estático, não é isso?
Eu acho que a sua colocação foi excelente, porque é exatamente isso. A avaliação de risco é uma fotografia do instante atual, do momento atual. Então, os riscos, eles sempre vão acontecer. Os riscos são inerentes em relação às operações de tratamento de dados, e eles vão ser modificados. Se eu altero algum tipo de funcionalidade, se eu mudo a finalidade, se eu altero a estrutura, a arquitetura da tecnologia, isso tem impacto na forma como, os dados são tratados dos titulares, obviamente vai ter uma mudança em relação à perspectiva de risco, e por essa razão é necessário haver sempre um monitoramento em relação ao relatório. E isso é uma boa prática que, organizações e os profissionais precisam incorporar e precisam entender, que sendo um processo, sendo um procedimento, não basta apenas concluí-lo, é necessário monitorá-lo e estabelecer um cronograma para fazer esse monitoramento e fazer todo um protocolo de como eu monitoro, como eu aprovo, como eu conduzo, como que eu recebo feedbacks de outras áreas da organização que eu trabalho, para justamente ter um ciclo ativo de monitoramento em relação aos riscos que estão mapeados em um relatório de impacto. Então, essa perspectiva de que é uma fotografia do instante, ela acaba sendo muito, muito boa em relação a traduzir exatamente isso, é um instante, e é um instante que vai ser modificado e que por essa razão a gente precisa continuar atualizando e monitorando, e isso vai gerar como consequência uma sofisticação muito maior em relação aos processos, internos da organização associados à governança em privacidade e proteção de dados, mas também uma sofisticação em relação à própria tecnologia, como ela foi desenvolvida, o que foi melhorado, porque a intenção do relatório também é melhorar a tecnologia, é também melhorar os processos, os procedimentos, a forma como os dados são tratados. Então eu acho que essa perspectiva médio a longo prazo, ela precisa, também ser trabalhada no Brasil, para que as pessoas entendam que é um trabalho que ele gera frutos numa perspectiva de médio a longo prazo, para além da questão de accountability, mas frutos na perspectiva de melhorar os processos, de uma organização. É, perfeito. E eu na prática aqui, a gente vê, assim, a gente está indo para mais de 300 projetos agora, inclusive governo, né, trabalhando com a implementação realmente do processo de adequação LGPD. A gente vê que nem 10% ainda das empresas, de órgãos públicos ainda trouxeram ainda essa importância, né, sabem que tem uma importância grande, mas até por causa da não cobrança efetiva ainda da agência, da autoridade nacional, deixa ainda para um momento futuro fazer todo esse processo de adequação. Mas é interessante o que você falou, e a gente está falando dessa questão de fotografia, porque é exatamente às vezes isso que acontece. A gente tem uma plataforma que conduz a uma metodologia, depois eu quero que você fale bastante desse mapa aí de criação realmente do relatório de impacto, mas a gente percebe que as pessoas elas têm essa dificuldade de entender quem são os responsáveis por isso ou quem deve ser envolvido, e aí até queria que com a sua experiência de DPO, que você me contou que já teve em organizações e também em órgãos públicos, quem são os envolvidos nisso tudo? Porque o processo de negócio, ele muda constantemente, e é interessante que a gente já pegou bastante empresas que já fizeram isso em planilha, e aí você tem uma dificuldade de atualização. O importante é, quando o processo muda, eu preciso atualizar também o meu relatório de impacto e qual é o esforço para isso, né? Então, imagine você fazer isso para 600 processos dentro de uma organização, daqui a pouco um ou dois processos mudaram e eu vou ter que olhar o relatório inteiro e atualizar isso na mão. Na nossa ferramenta, a gente consegue ir no único processo que mudou, você faz a alteração, faz de novo a análise, vê o impacto, se tem riscos ou não, faz uma curacidade daquele risco e aquele relatório já está atualizado automaticamente. Mas as pessoas têm muita dificuldade de assimilar isso por causa do trabalho que dá em fazer isso. Como é que é o dia a dia do DPO para fazer essa atualização, para manter isso
vivo dentro da organização, para que isso não seja apenas um instante, né, mas que realmente seja uma continuidade. Como é que você vê nesse dia a dia pela tua experiência? Eu vou começar da sua última pergunta para depois falar, em relação a quem pode conduzir esse processo dentro da organização. Em relação ao que você comentou, muitas pessoas, às vezes, decidem fazer um relatório de impacto sem ter toda uma estrutura de governança definida. O que eu quero dizer em relação a isso? O relatório de impacto é como se fosse a cerejinha do bolo da governança em privacidade e proteção de dados, junto com outras perspectivas mais sofisticadas, como privacy by design, entre outras. Então, para eu fazer um relatório de impacto e não ter retrabalho, eu preciso ter um inventário de dados pronto. Esse é o primeiro ponto de partida. Eu preciso ter políticas prontas, eu preciso ter uma estrutura de governança desenhada, eu preciso ter mapeado um inventário de dados com todas as operações de tratamento da organização, onde eu vou analisar, ok, no relatório de impacto, eu vou pegar esse conjunto de operações de tratamento e vou trabalhá-los numa avaliação de risco dentro desse processo do relatório de impacto. Para isso, eu preciso do inventário. Se eu começo o relatório sem ter o inventário de dados, isso significa que para eu fazer o relatório, eu vou precisar conduzir em paralelo um levantamento sobre os dados e um levantamento também sobre as operações de tratamento de dados. Ou seja, se eu tenho um cronograma para a elaboração desse relatório ficar pronto, vamos supor, em até 3 meses dentro de uma organização, que é um bom prazo, a depender do tipo de processo interno, eu digo assim, organizações setor privado, especificamente. Eh, eu preciso trabalhar com inventário, se eu não tiver inventário, vai atrasar a elaboração do relatório de impacto, consequentemente. Então, é muito importante que as pessoas entendam que para elas chegarem no relatório de impacto e estabelecerem um processo de condução desse procedimento, dessa avaliação, elas precisam antes ter trabalhado internamente nessa estrutura de governança, senão elas vão ter retrabalho e vai atrasar o prazo que elas combinaram internamente dentro de cada organização para entregar e finalizar esse relatório de impacto. Isso também se aplica a escritórios, por exemplo, como que você mensura o tempo que você vai elaborar um relatório de impacto? Você mensura a partir de quantos documentos você possui associados à privacidade e proteção de dados, que vão te apoiar na elaboração desse processo. Então, se eu não tenho nada, eu vou demorar muito mais para conseguir fazer, porque eu preciso conduzir processos em paralelo para justamente ter o inventário, ter políticas, ter documentos, porque eles são referenciados dentro da estrutura do relatório de impacto. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação a quem elabora o relatório de impacto, é a equipe de proteção de dados. A gente pode dizer que o encarregado, ou se tiver um comitê, que é muito bom, de privacidade e proteção de dados, que seja multidisciplinar dentro de uma organização, eles vão trabalhar em conjunto para que esse relatório aconteça. Eu falo que isso sempre é importante porque eu que tenho uma formação jurídica, eu não vou conseguir avaliar risco tão bem numa perspectiva de segurança da informação. E para isso eu preciso ouvir a equipe de segurança da informação e entender o que eles consideram também sobre risco. Eu preciso ouvir a equipe de produto, se eu estou analisando um produto, e entender o que eles também consideram sobre risco. Eu preciso ouvir várias outras áreas que trabalham com esse tema, de maneira transversal numa organização, para que eu consiga ter uma fotografia mais adequada em relação à forma como está sendo avaliado o risco. Até porque risco tem um grau de subjetividade muito grande, que a gente pode comentar depois, e que fórmulas e cálculos de risco e através de metodologias ajudam a gente fazer uma fotografia menos incerta em relação ao risco. Mas, existem modelos de relatório de impacto, onde logo no início do procedimento tem estabelecendo quem preenche.
Então isso é muito bom, porque tem a data que você começa a fazer, tem o nome das pessoas que vão conduzir esse processo dentro da organização, e a partir daí você também define qual é o conjunto de operações de tratamento, qual tecnologia, qual produto, qual serviço você vai analisar, e a partir daí você segue o procedimento até a finalização do protocolo, que é muito importante, como que você faz o protocolo de conclusão desse procedimento. Então, você precisa ter essa fotografia, o plano de mitigação de riscos e documentar. Olha, foi a Maria Cecília que fez, junto com a equipe A, B ou C, as pessoas envolvidas, nessa data. A gente está estabelecendo como um ciclo de monitoramento desse relatório 1 ano, por exemplo, porque autoridades de proteção de dados elas não determinam exatamente o tempo que deve ser monitorado. Elas falam que deve ser estabelecido um ciclo de monitoramento, mas elas não falam se vai ser 6 meses, 1 ano. Elas podem até dizer: "Olha, 1 ano é uma boa prática", mas elas não vão obrigar isso numa perspectiva legal e também isso não vai estar, indicado numa lei de proteção de dados, sabe, um prazo específico, porque varia muito da tecnologia que está sendo analisada. Então, eu acho que esses seriam os 2 principais pontos, tanto em relação ao conjunto de documentos que fazem parte, do relatório de impacto, e também em relação a como você conduz, essa parte de formalização e protocolo, e início e condução desse procedimento dentro de uma organização. Ótimo. Maria Cecília, dentro desse escopo de formação, de criação desse relatório, quais seriam os critérios dessa metodologia do RIPED? A maior parte das metodologias, elas seguem, eu digo assim, modelo mais clássico, mais antigo, mais comum em leis de proteção de dados. Elas seguem o que a gente chama de metodologia de abordagem baseada em risco. Ah, isso é obrigatório no contexto europeu, é de fato obrigatório seguir esse tipo de abordagem. Aqui no Brasil, a gente não tem uma obrigação de seguir uma abordagem baseada em risco, uma abordagem baseada em direitos, uma abordagem baseada em riscos e benefícios, mas é claro que a gente acaba tendo a influência de outros países de olhar bastante para uma abordagem baseada em risco. Dito isso, existem diferentes tipos de modelos, de templates, de autoridades de proteção de dados, onde elas vão indicar quais são os elementos que compõem esse processo. Elas vão indicar desde o fluxograma, de como que eu avalio, é necessário ou não é necessário elaborar o relatório de impacto, e elas conduzem para fase 1, fase 2, fase 3 e indicam os elementos. O que que são os elementos? É o conteúdo. Então, elas vão indicar, como é o caso da NPD, nas orientações que ela publicou sobre relatório de impacto, quais são os elementos, os tópicos internos, do relatório. Então vai começar, por exemplo, com a descrição das operações de tratamento de dados. Então, quais são os dados pessoais tratados? Tem ou não tem dados sensíveis? E a partir daí você faz a descrição, vai seguindo para categorias de titulares de dados que estão envolvidos nesse processo, porque varia se tem ou não grupos vulneráveis, se tem crianças, se tem idosos, se tem outros tipos de grupos vulneráveis que são indicados por cada autoridade, porque isso também varia, como critério de alto risco, e a partir daí você segue fazendo análises. Então a NPD publicou os tópicos, que a gente chama de elementos que compõem o relatório de impacto. Eu recomendo que, para quem esteja assistindo, siga, porque é justamente o que ela vai cobrar em relação à supervisão, fiscalização, caso ela venha pedir para a organização o fornecimento do relatório de impacto, ela vai analisar o relatório e ver: "Olha, tem ou não tem os tópicos, os elementos aqui que eu estou indicando nessas orientações". Então eu recomendo que as pessoas sigam o que está nesses pontos, e a NPD ainda vai publicar modelos de relatório de impacto. O que são modelos, para as pessoas entenderem? É, de fato, ou a ferramenta ou a parte de documento. Então ela vai dizer: "Olha, uma estrutura de documento
vai seguir essa linha de raciocínio. Então, ela vai inserir esses tópicos em um documento e vai fornecer também orientações adicionais. Um ótimo exemplo que eu sempre, na minha visão, assim, eu não conheço todos os modelos de relatório de impacto que existem no mundo de cada autoridade de proteção de dados, mas eu tive a oportunidade de me debruçar em relação a muitos. E eu particularmente gosto do modelo da Autoridade Espanhola de Proteção de Dados, porque ela fornece toda uma parte do site delas sobre gestão de risco e sobre como elaborar relatórios de impacto em diferentes cenários. E ela também traz muitos exemplos sobre o que é um alto risco para titular, dano material, dano moral associado a alto risco, exemplos de alto risco moderado ou médio, baixo risco. Então, isso é muito bom para apoiar as pessoas que vão estar fazendo o relatório de impacto, para que elas consigam chegar num parâmetro para dizer: "Olha, isso que eu estou analisando é ou não é alto risco", porque isso acaba sendo muito subjetivo no final do dia, e os exemplos acabam reduzindo esse grau de incerteza que existe associado ao risco, e esse grau também de subjetividade. Então, os modelos são muito bons, enquanto a gente não tem modelos da NPD publicados, eu sugiro que as pessoas sigam as orientações gerais em relação ao que deve conter no relatório e utilizem ferramentas para apoiar esse processo, que é longo. Quando eu comecei a dar aula sobre isso, eu falava para as pessoas: "Gente, um relatório de impacto não é curto, é um processo longo e que tem, de fato, muitas páginas no final do dia, porque você indica outros documentos também da organização que você trabalha. Então, essa perspectiva também do tamanho do relatório de impacto acaba sendo importante para as pessoas terem um pouco essa dimensão de quanto tempo leva e da complexidade para realizar. Não, perfeito. Dentro dessa complexidade, e você falou no início da nossa conversa que existe ali um fluxo, né? Existe esse fluxo que é o fluxo de sugerido ali para atender essas necessidades. Como é que funcionaria basicamente esse fluxo? Esse fluxo é interessante porque a primeira vez que eu tive contato com ele, ele apareceu num material que já tem alguns anos do IDPS, da Autoridade de Proteção de Dados da União Europeia. E o que eles faziam era muito, e fazem, é muito interessante, porque eles tinham um documento onde a pessoa respondia, eh, sim ou não para critérios de alto risco. E no final desse documento, você chegava à conclusão se era necessário ou não fazer o relatório de impacto. Então, a NPD, o que que a NPD fez? Ela pegou esse primeiro momento do procedimento sobre é ou não é necessário fazer o relatório de impacto, e ela colocou num fluxograma. E para seguir esse fluxograma, ela mencionou que o que vai definir se é necessário ou não fazer o relatório é se tem alto risco. E para alto risco, ela estabeleceu alguns exemplos de alto risco. Quais são exemplos? Se há ou não tratamento de dados sensíveis, se há ou não tratamento em larga escala, e a partir daí ela se tem ou não tecnologias emergentes. E para além disso, ela indicou um elemento adicional para a classificação de risco e elaboração de relatório de impacto. Ela fez isso num primeiro momento na resolução número 2 de 2022, que trata sobre empresas de pequeno porte e startups, onde ela mencionou critérios de alto risco no artigo 4º, e depois ela trouxe essa mesma lógica para relatórios de impacto. Eu acho que para manter uma harmonização em diferentes regulamentações sobre o que é alto risco. E para relatório, ela indicou que deveriam ser cumpridos 2 tipos de critérios, de maneira cumulativa. Então, um critério geral e um critério específico, para ser considerado como alto risco e, a partir daí, começar o processo de elaboração. Então, essa primeira fase sobre se é ou se não é necessário elaborar um relatório de impacto,
sempre foi a fase inicial de dúvida para todo mundo, porque na lei brasileira isso não está indicado na norma, não está indicado o que é alto risco, quais são exemplos de alto risco. E por essa razão surgia a dúvida: espera aí, mas quando que eu faço o relatório de impacto? Porque o risco é inerente em relação às operações de tratamento. Então, se tem risco em todas as operações, eu faço um relatório de impacto para tudo? Então essa não era muito a lógica. Então foi muito bom quando a NPD trouxe essa questão clara de que não é para casos de alto risco e trouxe esses exemplos iniciais, e eu vou reforçar exemplos iniciais para as pessoas não pensarem que isso vai se manter em muitos anos. Isso não acontece. Então, de tempos em tempos, uma autoridade de proteção de dados, ela vai revisitar os critérios de alto risco. Ela vai inserir mais opções de alto risco, porque novas tecnologias vão sendo desenvolvidas, ela vai tendo contato com outros tipos de caso e operações de tratamento que são consideradas como de alto risco, e ela vai atualizando. Então, essa lista é um rol exemplificativo, mas ele também não é vinculante no aspecto: "Ah, eu só faço o relatório de impacto se tiver alto risco classificado pela NPD". Não, a NPD inclusive menciona que o controlador pode fazer relatórios de impacto, por ele considerar que o que ele está fazendo em termos de tecnologia, num conjunto de operações de tratamento, pode sim ser alto risco, por ele estar trabalhando com uma tecnologia, por exemplo, inovadora, onde não tem parâmetro, não tem artigos, não tem orientações de autoridade de proteção de dados em outros países indicando que é alto risco. Então, na dúvida, o controlador pode sim olhar e falar: "Olha, me parece que isso pode ser considerado alto risco e eu vou fazer por uma questão de governança, eu vou fazer por uma questão de boa prática". Então acaba tendo sim esse cenário, tanto da classificação da NPD para, vincular a necessidade de elaborar relatórios de impacto, quanto também na perspectiva do controlador decidir por, livre e espontânea vontade, por um aspecto de governança, de boa prática, que ele vai conduzir um relatório de impacto também. Ótimo. Nós temos uma metodologia que facilita muito isso, baseada até em muita consultoria, né, que a gente teve com o professor Dani Doneda, professor Zavaglia, Bruno Bione e entre outros profissionais, em que a gente consegue, por exemplo, dentro da plataforma, trazer uma linearidade em que a pessoa ela passa por todo o processo de levantar tudo isso que você falou, né? A questão de como se manipula dados em um processo de negócio, se tem dado sensível ou não, se você tem ali alguma coisa que vai trazer alto risco, e depois você tem uma outra metodologia em que um profissional pode entrar na plataforma e fazer essa avaliação, e aí, entrando até nesse assunto, você não é que porque não tem algo pré-estabelecido que você vai fazer de qualquer jeito, do jeito que você achar que deve ser um profissional habilitado, né? Uma pessoa que entende da lei, entende realmente de como funciona a proteção de dados e a avaliação de riscos também, vai poder fazer essa avaliação. E aí, a partir do momento que se coloca ali as avaliações, você tem um processo de criar riscos e tarefas de adequação. E nesses riscos, a facilidade, por exemplo, que a gente encontrou para apoiar as empresas nisso, até para elaborar esse relatório de impacto, lá você tem riscos por probabilidade, por impacto desse risco, e aí ele já traz uma criticidade. Então, esse nível crítico, quando sai o relatório, por exemplo, na nossa plataforma, ele já mostra um gráfico ali de quais foram os riscos levantados que têm alto impacto e que também tem alta probabilidade de acontecer e qual o nível de criticidade dele, né? Baseado ali em uma pontuação média que vai trazer uma clareza. Então, até para quem não sabe, quem não tem essa visão de critério, ela consegue partir de um ponto zero, né, e ter essa visibilidade, e depois ela pode ir definindo, né, e modelando também o que faz sentido dentro da sua organização.
Então, queria mencionar isso porque é o que a gente sempre encontrou também de muita dúvida. Como é que eu categorizo o risco? Como é que eu vou saber se isso é de alto, se é de baixo impacto? E esse fluxo aí, esse fluxograma que você mencionou, acho que é de grande valia. Não sei onde é que as pessoas podem encontrar esse fluxograma, se está no site da NPD, ou como é que as pessoas poderiam ter acesso? O fluxograma da NPD está na página de orientações sobre relatório de impacto, que eles fizeram no formato de perguntas e respostas. Então, tem lá 15 perguntas, salvo engano, onde eles vão respondendo as dúvidas que as pessoas geralmente têm sobre relatório de impacto e indicam esse fluxograma de quais são as fases, né, para você entender a necessidade, depois começar a elaboração e concluir com o monitoramento, que é cíclico. Então acaba sendo um retângulo, mas na verdade é como se fosse um círculo em relação ao fluxograma. Então essas informações estão no site da NPD, e eu queria aproveitar o que você comentou sobre metodologia, porque esse é um ponto que às vezes as pessoas me perguntam: "Ah, Cecília, mas como que eu justifico a classificação de risco?". E eu falo: "Gente, vocês precisam dar uma atenção maior à parte em que vocês fundamentam no relatório de impacto qual metodologia que vocês utilizaram". Porque na LGPD está indicado no artigo 38, parágrafo único, que metodologia é uma parte do conteúdo do relatório de impacto. Então, você precisa dizer qual metodologia você seguiu, qual ferramenta você utilizou para fazer essa classificação. E pensando numa perspectiva de órgão fiscalizador, de autoridade fiscalizadora, para uma autoridade, receber um relatório de impacto e tá muito bem descrita a metodologia, muito bem explicada qual foi o referencial utilizado, qual foi o raciocínio utilizado para fazer essa classificação de risco, isso dá uma, garantia maior no aspecto reputacional, de que você fez um bom trabalho como profissional na área de privacidade e proteção de dados, e você está conseguindo explicar para uma autoridade como que você conduziu esse processo. Então isso passa uma reputação muito boa no aspecto do tipo, a pessoa de fato se aprofundou em relação ao tema e conseguiu explicar como que ela conduziu essa metodologia, bem como isso, serve para fundamentar a sua avaliação de risco, porque existem vários métodos de classificação de risco. Então, se você consegue descrever muito bem na parte de metodologia como você conduziu esse processo, isso é excelente, porque você consegue justificar tanto internamente para quem você reporta, seja numa estrutura para C-level, por exemplo, para quem está em cargo de DPO e precisa reportar isso dentro da organização, seja também numa perspectiva de órgão público que precisa também reportar isso internamente, como foi feito, e inclusive o material da Secretaria de Governo Digital sobre relatório de impacto tem um espaço para metodologia. Então, isso também está indicado no cenário do setor público, da administração pública, e acaba sendo muito importante para fundamentar e passar essa imagem de que, de fato, quem fez, a equipe que fez esse procedimento conseguiu compreender, conseguiu elaborar, conseguiu se aprofundar e passar uma segurança muito maior, tanto para quem está recebendo no papel de autoridade, quanto também para quem precisa receber internamente dentro de uma organização para fins de ciência, para fins de aprovação, sobre o nível de risco mensurado ali naquele procedimento e, a partir daí, aprovar medidas para fazer mitigação de risco. Então, a parte de fundamentação de metodologia, na minha visão, ela sempre é um nível de senioridade muito, muito boa que um profissional passa em relação a como ele ou ela conduz a elaboração de um relatório de impacto. E o que determina bastante aí a qualidade, né, desse relatório e desse levantamento é as perguntas que são feitas, como você mencionou, para esse levantamento de informações, né?
que tipo de questionário está sendo aplicado, qual metodologia está sendo aplicada ali. A gente tem um exemplo aqui clássico, a gente tem mais de, sei lá, acho que uns 15 nichos diferentes de negócio, em que cada um, dentro daquilo que a gente fez, entendeu qual era a necessidade do negócio dele, porque às vezes não é um framework ali que você vai utilizar de perguntas para todo tipo de negócio. Tem negócio que tem uma sensibilidade maior, tem negócio que tem uma sensibilidade menor, e é engraçado que a gente até, quando vai fazer esse apoio ao levantamento de impacto, muitas pessoas dizem, mas eu não trato dado pessoal no meu processo de negócio. Dificilmente isso vai acontecer, né? De não ter um dado pessoal que você trata ali. E aí tem até essa dificuldade da pessoa entender o que é um dado pessoal. E a partir da metodologia aplicada, você deixa mais claro e já é uma forma de conscientização das pessoas dentro de uma organização, que é um dos itens também muito cobrado pela NPD, pela lei também, né? Conscientização de tratamento de dado pessoal. Então, a metodologia como um todo, ela vai ser muito pragmática ali dentro de assertividade, evitar erros, né? Então, a organização vai investir muito dinheiro, porque para você fazer proteção de dados, para você fazer essa parte de gestão e governança de dados pessoais, tem que haver um investimento, né? Mas esse investimento precisa ser elucidado ali, a empresa precisa ver de forma prática em quais benefícios ele está trazendo para dentro da organização, e a metodologia, com certeza, faz parte de todo esse processo qualificado aí de levantamento e inventário, para que a empresa não corra, que os riscos sejam mapeados. Não é que não vai correr risco, mas que ela vai ter todos os riscos mapeados, como a gente mencionou aqui. Sim, com certeza. E prevenção é você economizar custo. Então, se você atua com prevenção em relação a riscos, pensar numa perspectiva de setor privado, você está evitando a ocorrência da concretização desse risco de um potencial dano, onde você vai ter um custo muito maior para reverter o processo. Se envolver, por exemplo, um vazamento de dados, se envolver uma falha de segurança, que poderia ter sido mapeada em relação à avaliação de riscos que foi feita no relatório de impacto, porque o relatório também acaba passando por questões associadas à segurança da informação. Então, eu acho que, na verdade, prevenção é fundamental, por isso que a lógica do relatório e avaliações de impacto em diferentes áreas é você sempre fazer antes e não fazer depois. Se você não pode fazer antes, por várias razões e também pela nossa lei ainda ser jovem, né, ser de 2018, tudo bem você fazer agora, mas para as próximas tecnologias que você vier a desenvolver, se elas se encaixarem como alto risco, faça antes, porque assim você consegue alterar o desenho do que você está fornecendo através de um produto ou serviço. E isso vai economizar o seu tempo em termos de mudança e também vai economizar custo que você eventualmente poderia ter, caso depois não esteja tudo muito bem em relação à tecnologia, você faça o relatório depois e tem um trabalho enorme de mitigar e implementar muitas medidas salvaguardas para fazer essa redução do risco que foi mapeado. Então, acho que essa visão de que prevenção é benéfica é extremamente relevante. Excelente. Maria Cecília, eu ficaria aqui conversando aqui o dia inteiro, porque o assunto é muito bom, né? O conhecimento também tem agregado bastante aí. Acho que as pessoas vão gostar muito, e até queria indicar para você que tem alguma dúvida, coloca aqui, faz perguntas aqui dentro do próprio comentários aqui do vídeo. Aqui embaixo no YouTube, e a gente vai fazer chegar na Maria Cecília, para que ela possa também continuar contribuindo. A gente quer bater outros papos aqui com você também. Gostei bastante dessa interação, mas a gente vai chegando ao fim aqui, até porque a gente sabe que você tem aí uma agenda bem corrida, e queria te agradecer bastante e te deixar aí para que você faça suas considerações finais com relação a todo esse tema e aquilo que você quiser dizer aí também para o pessoal. Super obrigada, Tarcísio. Foi um prazer conversar com você. Eu concordo que esse é um tema, assim, muito amplo
e também muito complexo. E quando a gente pensa em termos de complexidade, eu não penso numa perspectiva negativa, que talvez quem está chegando na área de privacidade possa ter, de que relatório de impacto e risco muito complexo. Pelo contrário, eu acho que é complexo no sentido positivo, dele exigir do profissional um nível de aprofundamento muito grande e de estudo contínuo em relação ao tema. Para além disso, eu acho que é muito importante as pessoas cada vez mais se aprofundarem em relação à avaliação de impacto, conhecida como relatório de impacto, RIPD, no contexto da LGPD, porque tudo indica que nos próximos anos, tanto para a inteligência artificial, como para o anteprojeto conhecido como LGPD penal, todos eles trabalham com avaliações de impacto. Então, isso vai continuar acontecendo em regulações de tecnologia aqui no Brasil. E é muito importante que as pessoas consigam entender o mais rápido possível relatório de impacto no contexto de proteção de dados, para que elas consigam acompanhar essas mudanças que haverão no futuro em relação à regulamentação de inteligência artificial, questões associadas à segurança pública, que também vão exigir a elaboração de avaliações de impacto. Então esse seria, assim, o meu recado para quem estiver assistindo, que estude, se aprofunde, entre em contato com o pessoal. A gente vai disponibilizar também a descrição do material da Autoridade Espanhola de Proteção de Dados, que eu mencionei, em relação ao vídeo, e super obrigada, e a gente fica à disposição para futuras conversas. Obrigada, Tarcísio. Perfeito, te agradeço aí. A gente vai ficando por aqui, pessoal. E aí siga ela também lá no LinkedIn, né? Também tem bastante conteúdo no site dela também, Maria Cecília Gomes, né? Que é o site. Tem Isso. bastante artigos lá. Tem bastante artigos lá que ela escreve e achei muito interessante. Você pode conhecer também um pouco mais da biografia dela lá dentro desse tema e fiquem à vontade aí para vocês fazerem os comentários. Mais uma vez, obrigado e a gente vai ficando por aqui e até a próxima, pessoal, no nosso próximo podcast aqui falando sobre privacidade e proteção de dados. Excelente, obrigado. Vou parar a gravação aqui. Tá bom. Ótimo.